Olá pessoal, boa noite. Então, hoje eu vou estar falando um pouco sobre usinas hidrelétricas, para a gente fechar esse assunto, né, sobre as principais fontes de geração ali. A gente falou um pouco sobre as usinas de forma mais geral, né, sobre as formas de geração, e então essa é uma apresentação específica sobre as usinas hidrelétricas, porque as usinas hidrelétricas elas são a nossa principal fonte de geração de energia elétrica no nosso país, né, no Brasil. Então, inicialmente, alguns conceitos importantes, né, sobre energia elétrica. Né? Então, 500 anos antes de Cristo, Thales fez as primeiras descobertas sobre a eletricidade, que é a eletricidade estática. O que seria essa eletricidade estática? A eletricidade estática é quando você tem contato, né, ou atrito entre dois objetos e um objeto ou os dois armazenam cargas, né? E essas cargas elas são a energia estática que podem atrair certos materiais. Então você consegue atrair certos materiais através da energia estática. Essa energia ela acontece também quando você, por exemplo, está dirigindo, né? E você tem um atrito do ar com o carro e você para o carro. Quando você desce, você leva um choque. Né? Por quê? Porque houve um atrito entre o ar e o carro, e esse ar fez com que o carro ficasse carregado com energia estática, e dessa forma você pode levar esses pequenos choques quando você desce do carro. Em 1752, o Benjamin Franklin fez suas primeiras pesquisas sobre conexões de eletricidade e luz. Então, Benjamin Franklin ele foi pioneiro em relação à análise desses sistemas, né? Foi uma pessoa extremamente importante para a eletricidade. Bom, em 1818, Hans Christian estabelece as conexões entre eletricidade e magnetismo, dando início a estudos sobre eletromagnetismo, que é o que a gente tem hoje para para que tudo funcione da forma que deveria. Né? Então a gente tem essa conexão entre eletricidade e magnetismo para que exista a energia elétrica. Né? Então Thomas Edison, em 1818, é considerado o pai da eletricidade moderna. Né? Ele inventou a lâmpada e mais tarde mais de 1000 invenções relacionadas ao uso da eletricidade. Né? Então ele é uma pessoa muito importante porque ele também, né, investiu muito e criou muitos equipamentos na área da elétrica com base nessas necessidades da época. Né? Então, em 1831, Michael Faraday descobre que a variação de intensidade da corrente que percorre sobre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao introduzir um ímã nessa bobina. Essa indução magnética tornou-se o princípio do funcionamento de geradores elétricos, transformadores e muitos aparelhos. Então, o que acontece? Vocês vão ver adiante, eu vou explicar sobre o gerador. Quando você tem um ímã, né, e você tem essa variação, né, em relação a uma bobina, você induz esse campo eletromagnético, e com isso você gera a energia elétrica. É assim que funciona. Esse é o princípio de funcionamento dos geradores que a gente vai estar falando em especial nessa apresentação. Então, os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade, principalmente na iluminação na época. Né? Hoje em dia, a gente reduziu consideravelmente o consumo de energia nas lâmpadas modernas, mas no início dos tempos, basicamente a gente tinha apenas lâmpadas, né, como equipamentos que precisam de energia elétrica. Né? Então, em 1875, é instalado um gerador na Gare du Nord, em Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores. Então, inicialmente, os geradores eram a partir de máquinas a vapor, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para a utilização de energia elétrica. Então, com isso se percebeu, né, que havia essa necessidade de construir geradores, né,
de maior porte para geração de energia elétrica. A primeira hidrelétrica instalada foi em 1886, junto às cataratas do Niágara. Bom, então no século XX, a partir de 1900, né, o crescimento da indústria e o avanço da tecnologia levaram à construção de grandes hidrelétricas e, consequentemente, grandes geradores de energia elétrica. Então, quanto maior a demanda por energia elétrica, foi necessário construir maiores geradores, né, e com isso maiores usinas hidrelétricas. Aí a gente tem uma imagem em corte de um gerador. As usinas hidrelétricas elas são separadas, né, por tamanho. Então a gente tem primeiro microcentrais hidrelétricas ou centrais geradoras hidrelétricas, as CGHs e MCHs, que são com potência inferior a 1 megawatt. As pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs, que são muito comuns, né, potência entre 1 e 30 megawatts. E as usinas hidrelétricas com potência superior a 30 megawatts. Temos ainda algumas subdivisões, né, nas usinas, porque tem as usinas muito maiores e elas também entram numa outra classificação, né. Então, falando sobre capacidade de geração, né, a gente tem aqui cinco grandes usinas que estão construídas. Então, temos de Três Gargantas, na China, 18 gigawatts, a Itaipu, que é uma usina binacional, 14 gigawatts, a do Guri, na Venezuela, de 10 gigawatts, Tucuruí 1 e 2, 8,3 gigawatts, e Grand Coal, de 6 gigawatts. Então a gente tem grandes usinas aí no mundo, né? E também uma questão interessante sobre essa parte é que a questão de qual é a maior é uma questão de discussão também, né? Por quê? Porque a usina de Três Gargantas ela é maior em relação à sua capacidade a sua potência instalada, né? Ou seja, é a capacidade de produzir energia por um certo período. Só que a capacidade de produzir energia ao longo do tempo a da Itaipu é maior, porque a Itaipu ela tem uma capacidade de se manter com uma alta geração ao longo do ano inteiro, né? Diferente da Três Gargantas, que sofre com sazonalidades e com menos chuvas ela gera menos energia elétrica, o que faz com que a Itaipu possa ser dito como maior usina hidrelétrica. Por quê? Não a maior em termos de capacidade de geração, mas a maior em termos de geração, né? Não adianta você... a gente estava comentando sobre esse conceito, né? Não adianta você ter um carro que chegue a 400 km por hora se ele só anda 1 km, né? Essa é a ideia em termos de geração, né? Você tem é interessante você ter uma grande capacidade instalada, mas você precisa que essa capacidade se mantenha ao longo do tempo. E essa é a grande diferença dessas duas usinas, né? Defendendo um pouco a Itaipu que está mais próxima de nós aqui, né? Como a maior. Bom, aqui a gente tem algumas imagens sobre as usinas, a usina, né? Desculpa, aqui a gente tem algumas especificações sobre uma imagem da usina. Essa seria uma melhor definição. A gente tem então a barragem secadeira. Essa barragem aí, ela é construída para que você consiga fazer a fundação da barragem principal, né? Então, antes de você construir a barragem principal, você faz a barragem em secadeira para que você não tenha contato da água com a barragem principal, né? Aí você cria um túnel de desvio para que você mude a rota do caminho, né, da água, para que você consiga construir a usina, né, neste período. E depois você concreta, né, você fecha esse túnel de desvio e daí o nível da água começa a subir até chegar na barragem principal. É isso. Então aqui a gente tem mais uma imagem da barragem secadeira ali. E a barragem principal um pouco mais à direita. Né, esses túneis de desvio da água são túneis consideravelmente grandes, né, porque eles têm que dar conta do fluxo total da água. Após a usina estar pronta, então a barragem principal, você começa a encher ela da água, né? Então você fecha esse desvio e ela começa a encher de água.
Então aqui a gente tem algumas informações muito importantes sobre a usina, né? As definições da usina. Então aqui a gente tem a primeira definição importante é sobre essa nomenclatura, né? De nível jusante e nível montante. O que é isso, pessoal? Nível montante é o nível que fica acima da usina, né? É o nível onde fica a água armazenada. Então, eu gosto de relacionar para a fixação, nível montante é onde tem um monte de água, né? Então, é ali que se armazena a água. Nível jusante é um nível... isso é importante na usina porque se você estiver falando de algum problema ou alguma questão que envolva aspectos exteriores à usina, você tem que ser específico em relação a para onde que está acontecendo isso? É para nível jusante ou nível montante? Né? Nível jusante, então, é o nível de depois, né, de a água passar pela, pela, pela usina, né, pela turbina. Então, também é uma definição importante. Então, a gente tem a vazão, né, que vai ser a água que vai passar pelo conduto forçado até a turbina. Essa vazão ela é a que faz com que se gere energia elétrica, né? Ou seja, você consegue fazer controle da vazão da água, né, através do distribuidor, que eu vou mostrar em detalhes adiante. Você tem várias perdas de carga, essas perdas podem ser perdas mecânicas, elétricas, né? Você tem perdas na turbina, perdas elétricas do próprio gerador, e com isso você tem todo esse conjunto de perdas e perdas de saída. Então você tem a queda montante e, desculpa, a queda bruta e a queda líquida. Então, qual que é a diferença, né? A diferença é que na queda líquida você considera também as perdas, né? Então, vamos imaginar, se a gente tivesse o mesmo nível de água ou pouca diferença, ainda assim não seria possível gerar energia ou não teria fluxo de água, porque você tem perdas no processo, né? Então você tem que ter um nível superior para que você compense essas perdas e consiga gerar a energia elétrica, né? Então, essa é a queda líquida, que realmente é a queda que é a que importa, né? Que desconsidera essas perdas, né? Desconta essas perdas em relação à queda bruta. Então, a gente tem ali uma linha de centro da turbina e um nível de emergência, né? Por quê? Porque o nível jusante nessas turbinas que ficam afogadas, ou seja, abaixo do nível do rio, o que acontece? Ela não pode, o nível jusante ele não pode descer a ponto de ficar muito baixo, né, e prejudicar o meu gerador, da cavitação, de alguma forma acontecer algum problema. Então sempre tem que ter essa pequena diferença, né, para que você tenha uma questão de segurança em relação ao gerador, para que ele fique abaixo do nível da água, né. Então, uma coisa interessante que a gente tem que pensar aqui, pessoal, é que mesmo que eu feche a comporta aqui em cima no nível montante, ainda assim eu vou ter a água entrando na usina se tiver qualquer problema aqui, né? Por quê? Porque o nível, a turbina fica afogada, ou seja, abaixo do nível do rio, né? Do nível do rio jusante. Lembrando, né? A gente tem o nível do rio montante e o nível do rio jusante. Ou seja, se houvesse uma perfuração, mesmo que você fechasse aqui, ainda ia retornar água por aqui, certo? Até que esse nível baixasse, né? Com o escoamento natural do rio. Então, tem essa questão importante também, né? Do nível que fica abaixo, ou seja, a turbina fica afogada. Você consegue resolver isso criando vácuo aqui ou com aplicação de pressão para que você tire essa água aqui de dentro para realizar uma manutenção, né? Então imagina assim, você precisa fazer uma manutenção, o que você vai fazer aqui? Você vai fechar o distribuidor, né? Para reduzir o fluxo de água na turbina vai estar desligada já, né? Aí você vai fechar a comporta, aí o que vai acontecer? Ela vai estar cheia d'água aqui. Se você fechar uma comporta jusante ou qualquer forma de fechamento aqui, a turbina ainda vai estar com água. Então você injeta pressão aqui com ar, aí essa pressão, que é maior do que a pressão da barragem, faz com que, na verdade, seria equivalente, né? Faz com que a água saia daqui e daí você consegue fechar e com uma pressão positiva aqui trabalhar aqui dentro. Certo? Então, a princípio, seriam essas informações sobre esse slide.
Bom, barragens em Santa Catarina. Apenas para fins de organização, eu vou dividir essa apresentação em duas. Eu já havia gravado a apresentação, só que o software ele não compilou porque a apresentação ficou muito extensa. Então, eu vou encerrar aqui e a gente continua já logo em seguida falando sobre as barragens em Santa Catarina e falando mais sobre as usinas.